Ok, então, ponto. Espero que vocês tenham entendido aí certinho. Rápido pra bater, né? Olha só, o meu chantininho juntou aqui no garfo, como vocês viram. Fez um buraco no meio. Aí é o nosso ponto, ok? Eu tiro aqui então, né, do garfo, essa quantidade de chantininho. Aí às vezes acontece isso mesmo, gente, na hora de bater. Por isso que o melhor é tirar esse chantininho assim, ó, com um pão duro aqui do garfo, né? Tiro tudo aqui. Aí é o seguinte, continuando aqui o procedimento nosso, maravilhoso. Eu vou então pegar Então eu vou pegar aqui, ó, uma outra vasilha. Vou colocar uma quantidade do chantilly. Olha só para vocês verem. Aqui eu tenho um chantilly que ele tá poroso, né? O que é poroso? Olha, ele tá parecendo um queijinho, não tá? Todo furadinho. A gente vê assim que ele tá rígido, né? Que ele tá assim... bem um aspecto assim quebradiço, não é verdade? Se eu for usar esse chantilly para fazer uma cobertura em algum bolo, quando eu for fazer o meu trabalho, ele vai ter esse mesmo aspecto no bolo. Ele vai ficar assim todo poroso, cheio de buraquinhos e vai ficar quebradiço na hora, nesse momento que eu vou decorar o bolo, tá? Então coloco aqui uma quantidade de chantininho nessa outra vasilha, né? E vocês podem observar aí que na receita o chantininho é 500 ml de chantilly, 9 colheres de leite ninho e leite condensado. Esse leite condensado, gente, ele precisa estar gelado, porque se ele estiver quente, ele vai desandar a minha cobertura e não hidratar, ok? Então eu sempre deixo o leite condensado na geladeira, ok? Coloquei então uma quantidade aqui. Vou pegar o meu leite condensado gelado, né? Não tem como eu falar pra vocês assim, ó, é 50 ml de leite condensado. Não tem como eu falar a quantidade certa. Por quê? Se põe demais, ele fica ralo. Se põe de menos, ele não hidrata. Então nós vamos fazer o seguinte procedimento, tá? Eu coloco aqui uma quantidade de leite condensado. Olha só a quantidade que eu coloquei. Razoavelmente pouca, né? Olha só como é que eu vou mexer o meu chantininho, tá? É assim, ó, gente, como se eu tivesse lisando ele, ó. Por que eu tenho que mexer assim? Justamente para hidratá-lo e não para tirar dele o ponto, tá? Mas sim na intenção de hidratar esse chantininho cada vez mais, para que ele me dê então o retorno necessário, para que ele me dê uma cobertura linda, maravilhosa, né? Gostosa também. Olha só a diferença que já está ficando. Não tá bem mais hidratado? Aquela rigidez que ele estava, aquela porosidade, não já diminuiu?
Olha só. Mas ainda não está hidratado do jeito que eu preciso, tá? Vou hidratar então mais um pouquinho o chantilly. Coloquei então mais um pouquinho de leite condensado. Olha aí a quantidade. E vou novamente fazer o mesmo processo. Eu vou então mexer aqui, ó, hidratando esse chantilly, fazendo um carinho nele, porque ele vai me dar um retorno maravilhoso. Olha só como é que ele já ficou lindão, gente. Olha, ficou lindão, não ficou? Fala a verdade. Dá até vontade de comer. O cheirinho aqui tá delicioso. Ó, eu hidratei, mas eu não tirei o ponto do meu chantininho. Ó, ele tá aqui firme, ok? Então a intenção é hidratar, não é tirar o ponto do meu chantininho. Eu vou mostrar aqui pra vocês terem uma ideia da diferença que nós temos entre um chantininho hidratado e um chantininho poroso. Olha só, é muita diferença, não é verdade? Olha o estado desse aqui, que ele tá seco, rígido, não é verdade? Poroso, todo cheio de buraquinhos. Olha esse como está liso, cremoso, né, e brilhoso. Olha o tanto de brilho que ele ganhou aqui nesse processo de hidratação. Mas eu ainda tenho o meu chantininho firme, não é verdade? Olha só, gente, esse é o processo. Então aqui eu tenho o meu chantininho já preparado para poder então cobrir o meu bolo, tá bom? Eu quero dar um detalhe aqui para vocês, é o seguinte: quando eu tenho um bolo lisinho de chantininho, que ele não tem detalhes, eu vou fazer ele lisinho, que ele é tão liso, parece até um bolo de pasta americana, né? Então muitas pessoas falam assim: ah, esquenta a espátula e passa para alisar. Outras pessoas falam assim: ah, você tem que comprar esse equipamento, tá, aquele, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. O segredo está aqui, na hidratação do seu chantininho. Se o seu chantininho estiver hidratado, ele vai te dar a possibilidade de ter um bolo liso, ok? Ele vai te dar a possibilidade, né, de ter aí um bolo bem hidratado e liso. Então ele não vai criar bolhas de ar depois que você deixá-lo bem lisinho, porque ele está hidratado, ok? Não precisa passar essa espátula quente, mesmo porque dependendo da cor que for o seu bolo, quando você colocar a espátula quente, ela desbota a cor. Comigo, por exemplo, ainda quando eu não tinha essa experiência, ainda não tinha aprendido isso, né? Então, eu passei um bolo que eu estava fazendo, ele era rosa pink, e desbotou o bolo ficou rosa claro, ok? Então, eu não estou contando o que aconteceu com os outros, aconteceu comigo mesma. Então, é claro que não oriento isso para os meus alunos. Você tem o chantilly hidratado, você vai ter um bolo liso, tá bom? Combinado? Pode acreditar aí que você vai fazer bolos lisinhos maravilhosos. Bolo espatulado, porque assim, quando eu vou fazer um detalhe no bolo, se ele tiver hidratado, ele aceita esse detalhe maravilhosamente bem. Mas se ele tiver assim poroso, igual estava antes de eu hidratar, ele não, entende que na hora que você passar ele vai ter uma rigidez, né? Então ele não vai
aderir nem aceitar aquilo ali tão bem. Uma outra coisa que eu vou ensinar aqui pra vocês é o seguinte. Gente, eu tô dando uma saidinha ali pro lado, é porque as minhas vasilhas e colheres de silicone estão ali do ladinho, tá? É o seguinte. Como é que o procedimento para eu colorir chantininho em tons escuros? Olha só, gente, a gente tem que ter em mente, tá? Se eu vou colorir tom claro, né? Eu particularmente, se o tom é claro ou se é escuro, primeiro eu pinto, depois hidrato. Tá bom? Por quê? O corante, aqueles que eu apresentei para vocês, os corantes em gel, eles hidratam também o chantilly. Então você corre o risco de hidratar primeiro, depois colorir e ele perder o ponto, entendeu? Então, primeiro eu tinjo. Por exemplo, vou fazer um bolo rosa, né? Igual eu tô com rosa aqui. Primeiro eu pinto ele de rosa. Às vezes o corante que eu coloco já hidratou o suficiente. Entenderam? Por exemplo, se não hidratou, se for um rosa claro, por exemplo, não vai hidratar, tá? Então eu acrescento o leite condensado depois que eu pintei. Se eu faço isso com os tons claros, imagina com o tom escuro, tá bom? Eu vou fazer a técnica aqui para vocês de pintar bolo